E vamos arrochar, mandar aviãozinho. A Natália disse que estava na apresentação. Dia! Bom dia, meu povo! Vamos acordar, vamos viver! Quê? Vamos colocar um filtrinho aqui. Bora! Bora pra cima! Ai, ai. Bom dia, bom dia. Hoje é o melhor dia de nossas vidas. Bom dia, Fátima, Gláucia, Milene, Soraya. Coisa linda. Ei, Val, bora botar um filtrinho, Valzinha? Não tá no filtro, agora Não, a Tiene quer os Agora eu filtros. quero filtro, E eu tô amor. vindo do plantão, aí ó, a cara tá assim, abençoada. Mas glória a Deus, né? Cadê aquele bonitinho que a gente viu aqui agorinha? Bota esse que brilha bem muito. Cadê, sumiu? Aí. Tá. Soraya, bom dia. Vocês estão ouvindo a gente bem? Bom dia, Danilo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Esse é o líder do louvor. Ei, mas eu gosto quando o Danilo tá no louvor. É bom, né? Menino, pega fogo. Vocês estão ouvindo bem a gente? Fala aí se sim. Sim, ok. Então tá bom. Ok, maravilha. Vamos chamar a Dilce, Eleonara, né? um beijo, meu amor. Bom dia. Coisa boa ter você aqui. Dilce. Agora vamos chamar Seja bem-vinda a nossa pastora. Agora vamos chamar aqui. Vamos chamá-la para compartilhar esta palavra. Ela só entrou aqui. É aqui, ó. Onde tu colocou mesmo, clicou. Aqui, ó, ela. Vamos ver. Aí. Bom Glória dia! Bom Tudo bem com dia. vocês? Tudo, e você? Graças Gente, a Deus, manda estamos aviãozinho aí bem. para quem você quer abençoar a vida nessa manhã, com essa palavra poderosa que nós vamos estar trazendo hoje. Revelações, inspirações, aprendizado da palavra de Deus. E aí, manda aviãozinho aí para as pessoas para participarem, para receber o que Deus tem para nós hoje de manhã. Não é verdade, minha amiga? Verdade, com certeza. Amém? É verdade. Vamos chamando aí o pessoal, Vamos chamando o pessoal. Hoje é feriado, né? Para quem não está dormindo. Bom dia, Felipe. Quem não está dormindo, então bora para cima. Bora botar quente aí para a gente viver o melhor de Deus nesta terra. Cumprindo o propósito, cumprindo o chamado, levando para todas as pessoas esse evangelho que nós somos apaixonadas, não é verdade? Aqui tem 3 mulheres de Deus que amam poderosamente a Jesus. E nós vamos viver todos os dias das nossas vidas para proclamar esse evangelho, não é verdade? Amém, com certeza. Com certeza. Eita, Jesus, bom. Como diz Paulo, né? Já vamos começar com a frase de Paulo. Viver é lucro. Como é que é? Morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Amém. Né? Seja bem-vinda, nossa discipuladora, Pieira, Rogério. Acorda, Rogério! Mentira que o Rogério já entrou aí, eu tô aqui mandando aviãozinho. Pois é, tá vendo? Ô, Glória! Deus é bom, né? Então, vamos pedir para a nossa pastora orar, para a gente começar a iniciar nosso tema, né? Sim. A nossa live. Amém? Amém. 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 Pai, nós te damos graça nessa manhã, nós te louvamos, porque hoje é o dia que o Senhor separou, preparou para nós. Amém. Um dia de desfrutarmos da tua presença e de tudo que está reservado para nós nesse dia. Mas em especial nós colocamos a nossa vida e a vida de cada um que nos escuta nessa manhã, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração de forma tão extraordinária, Deus, que nós sejamos impactados pela tua palavra, Senhor, trazendo revelação que traga mudança de vida, ou seja, traga transformação. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de cada um que nos acompanha aqui, de cada um que vai ouvir a tua palavra. Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor seja conhecido
E mais que isso, que nós possamos verdadeiramente sermos íntimos do Senhor para cumprir o teu querer na terra e fazer da terra um lugar, ó Deus, especial para vivermos. Que a terra seja como os céus. E nós sabemos que o Senhor pode fazer isso por nós. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, coisa Tem muita boa. gente que vive aqui na Terra se contentando com migalhas, vivendo de qualquer forma, dizendo: quando eu morrer, eu vou desfrutar do melhor porque eu vou para o céu. Mas nós temos, né, esse privilégio de, como filhas do Senhor, desfrutar do melhor da terra e fazer com que ela seja assim como no céu. Estamos preparados para quando a gente for para lá, a gente verdadeiramente esteja aptas e pronto para desfrutar de tudo que o Pai tem para nós. Amém. Amém. Então, deixa eu só contar um pouquinho para vocês, eu e a Etienne, sobre esse projeto, né? Nós temos o podcast Transformadas, onde a gente vai fazer entrevistas, vamos continuar fazendo, né, Etienne? Sim, sim. Mas Deus colocou no nosso coração, para além das entrevistas, a gente aprofundar na palavra, né? Porque se a gente quer verdadeiramente ser instrumentos do Senhor, nós precisamos ser moldados e precisamos estar sendo afiados. E o que vai nos afiar e o que vai nos moldar é a palavra de Deus. Então, Deus colocou em nosso coração para falarmos das cartas, iniciando esse aprofundamento da palavra pelas cartas de Paulo, né? Hoje nós vamos iniciar com a pastora Dilce Nascimento, que vai estar trazendo para nós a importância, né, dessas cartas na transformação das nossas vidas, como foi na vida dele, né? O viver, o escrever e o pregar esse evangelho. E nós vamos também estar trazendo toda semana pessoas para estar falando, né? Então, hoje Dilce começa, né? A pastora Dilce vai iniciar esse projeto nosso de estarmos aprofundando na palavra, e a gente vai, a semana que vem, nesse mesmo horário também, tá falando sobre o livro de Romanos. Com né? quem? Com quem? Com quem? Pastor Jackson. Nossa! Então, pastor Jacques vai nos dar esse privilégio de estar comentando com a gente, e o nosso convite para vocês é que eles leiam, né, Tiene? Com certeza. Os primeiros capítulos de 1 a 4, né? Para poder também interagir com a gente, poder mandar perguntas. E aí, no sábado, ele vai estar aqui falando com a gente a respeito disso, né? Porque muitas vezes a gente lê, mas a gente não consegue enxergar as nuances, as entrelinhas, porque não tem nada na Bíblia fora. Nada. Tá tudo dentro, tá tudo registrado. E quanto mais a gente entende, compreende essa palavra, melhor a gente vai poder também praticá-la, não é, Com Nisso? certeza, viver, né? Não só ler, mas viver, vivenciar, né? Cada palavra, cada vontade do Senhor, né, na nossa vida. Então vamos lá, né? Pode começar, Valzinho? Pode começar. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui essa presença ilustre dessa mulher. Eu falo que ela é cheia da unção, cheia da presença de Deus. Ela é assim, ó, meu amor, coladinha com o Espírito Santo. Amém. Não é? Quero dizer que você nos inspira muito. Você é uma grande mulher, uma grande serva do Senhor. E eu tenho falado assim que eu quero viver, eu quero conhecer, eu quero ter amizade com quem caminha com o Senhor. E não tem nada melhor do que isso. E você é exatamente essa pessoa que nos inspira, que vive, não só lê, não só ensina, mas vive. Porque você, além de ensinar, você vive o seu dia a dia de acordo com a vontade do Senhor. Isso nos inspira. Muito obrigada por você estar aqui. Então vamos falar de Paulo, né? Dilce, fala pra gente quem foi Paulo antes de conhecer Cristo. Gente, eu fico aqui até emocionada, né? Ouvindo vocês, né? Com todas essas palavras tão carinhosas, né, assim, para comigo. Falo que isso é recíproco. E o nosso desejo realmente é viver Cristo, né? E eu fico, assim, tão impactada, assim, com o convite, né? E ao mesmo tempo honrada, lisonjeada, porque vocês não sabem, mas uma das minhas maiores inspirações é Paulo. A primeira vez que eu ouvi falar de Paulo foi logo que eu me converti. Eu lembro, na igrejinha que eu fazia parte, lá no interior do Maranhão, que nem cidade é, né? Lajeado, que é aquele lugar que a gente construiu a salinha de criança, né? E eu lembro que eu sempre tive o hábito de sentar no mesmo lugar.
E ali com 8 anos de idade, quando fizeram menção dele no livro de Atos, ali no momento da conversão. E aquilo marcou a minha vida, eu tinha só 8 anos de idade. E aí o tempo passa, quando eu, de fato, me volto para Jesus, agora já com 18, 19 anos, eu li a primeira vez em Atos falando de Paulo. Novamente aquela chama acende, sim, dentro do meu peito. E muito apaixonada por esse homem, por tudo que ele representa, né? Por ser o servo que ele é até hoje, né? E então, o que eu posso dizer assim, dentro daquilo que eu sempre busquei conhecer Paulo? Porque como uma apaixonada por ele, pela vida que ele levava ali com Cristo Jesus, embora ele não tenha conhecido, uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi ler a biografia dele. A primeira vez que eu li a biografia de Paulo foi há 20 anos atrás, logo que eu aceitei Jesus. E pasme, eu falei para vocês, né? Esses 2 dias, quando vocês me chamaram, vocês não sabiam, mas eu estava novamente lendo a biografia de Paulo. Novamente. Então deu Paulo, certo. ele é filho de família judaica. Antes ali, né, de aceitar Jesus, de encontrar com Jesus, tem o nome Saulo, é nascido em uma cidade, né, Saulo de Tarso. Às vezes a gente nem conhece tanto sobre essa cidade, mas foi uma cidade importante, era uma cidade que estava dentro da rota do comércio daquela época, era uma cidade que tinha uma produção têxtil significativa e, sobretudo, tinha uma influência muito grande mesmo ali do judaísmo, dos acordos que foram feitos, inclusive com o Império Romano, de como que a lei precisava ser propagada, né, ali naquela época. E ele era um homem muito sedento pelo estudo, muito sedento, a ponto de ele ter sido instruído por Gamaliel. E quando a gente olha quem era o Gamaliel, né? Um dos mestres, um dos maiores mestres daquela época, fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era a cúpula, né, ali religiosa da época, composta por aproximadamente 70 homens. E Gamaliel, o cara, né? Hoje, se a gente fosse olhar para os dias atuais, era um gigante da época em ensinar Paulo, meticulosamente, ali na lei judaica. Então, Paulo aprendeu tudo sobre a lei judaica e ele se tornou alguém muito conservador. E ele lutou para que tudo aquilo que era ensinado, aquilo que foi propagado, ensinado por ele desde criança, porque quando a gente olha, qual que é o nosso desafio? Hoje, nós como cristãos, na maioria das vezes, nós esperamos o nosso filho aprender a ler para a gente presentear ele com uma Bíblia. Uhum. E o judaísmo, não. Dentro da prática do judaísmo, a criança é ensinada desde sempre. Sim. A cultura judaica ela é muito profunda, a ponto de, quando a gente está estudando realmente a questão intrauterina, ele já ter recebido muita bagagem. E Paulo recebeu essa bagagem. E é importante, sabe, Val e Etienne, a gente destacar o que era o judaísmo da época. Porque quando a gente olha para hoje, a gente fala assim, eu sou cristão evangélico. Mas eu sou um cristão evangélico, eu frequento a igreja X. E eu frequento essa igreja no domingo, eu tenho talvez uma célula no meio da semana. O judaísmo não era assim. Uhum. O judaísmo, a prática era muito mais profunda. Na realidade, quando a gente olha para o judaísmo, era algo tão ligado que na questão política, cultural. O judaísmo influenciava a minha forma de pensar, as músicas que eu ouvia, a comida que eu como, tudo. Quem vai a Israel, né? Eu não tive ainda essa oportunidade, sabe como é a cultura judaica, e principalmente naquela época. Então, Paulo se tornou ali um grande conservador. Alguém como ele mesmo se intitula, de alguém que era zeloso pela lei. E aí, quando a gente olha para o que a gente tem nos dias atuais, né, analisando o temperamento de Paulo, que naquela época não se falava, embora já existisse, né, porque temperamento é antes mesmo de Paulo existir, que ainda é de Hipócrates, antes de Cristo, Paulo era um colérico. Então, como conservador, um homem que zelava pela lei, justifica toda a sua ação contra o cristianismo. Porque o cristianismo chegou a ser o quê? Uma afronta.
uma afronta para o judaísmo, uma afronta para a cultura da época, e isso era algo inadmissível. Então, aquele homem cheio, né, que a gente vê cheio de raiva, de ódio, que vê Estevão sendo apredejado ali aos seus pés, né? E, então, ele era essa pessoa, né? E quando eu olho assim para ele, olhando para a questão de valores dentro da teoria de Spurgeon, a gente percebe que ele era um homem muito religioso também. Isso Eu me chama diria muita atenção, né, Dilce? Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de conhecer a Jesus, ele tinha convicção que ele estava fazendo a coisa certa. pura. Ele vivia dentro da igreja, né? Ele vivia dentro da sinagoga. Ele era ensinado pelos principais homens da lei, né? Então, ele tinha convicção que ele estava fazendo a coisa certa, que Fazendo ele a estava vontade de agradando Deus. o coração de Deus, né? Mesmo com a forma que ele foi ensinado. Então, ele vivia o que ele estava sendo ensinado, né? E aí, quantas vezes a gente olha para o mundo hoje e a gente vê pessoas dentro de igreja, né? Que pensam que estão agradando a Deus por frequentar, até mesmo por obedecer alguns, né, dos mandamentos, mas não tem o seu coração entregue ao Senhor, né, na dependência do Senhor, né? Não tem a graça, não tem amor, né, pelas coisas. Eu estava até ouvindo hoje um pastor dizendo assim, muitas pessoas acham que é só não matar, não roubar, não adulterar, né? Só a questão da lei. Mas Deus quer que nós sejamos muito maiores do que isso, né? Muito maior do que a religiosidade. Nós precisamos aprender em Cristo a amar. Porque hoje em dia é impossível que eu ame a meu irmão ou ame as pessoas, aquele que me feriu, se eu não tiver o amor de Cristo. Então, Paulo fazia as coisas, mas ele não tinha o amor que perdoa. Porque qual é a diferença entre matar, roubar e odiar? Para Deus, o pecado é o mesmo. Exatamente. E aí que fica assim, a reflexão para nós, né, Val? Porque é importante quando você traz realmente quem tem o valor, né, religioso muito presente, ele está preocupado em seguir regras. Quantas vezes a gente vê nos dias atuais perguntando assim: eu posso isso? Eu posso aquilo? Como se houvesse limites e fronteiras estabelecidas. Quando, na realidade, ao partir do momento que eu tenho um entendimento e que eu sei quem é Jesus, eu tenho um encontro real com Jesus, eu não estou preocupado com a regra. A minha preocupação é agradar a Ele. Então, eu já não me preocupo. Eu quero ouvir quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz, ele toca. Tem coisas que parecia que está normal, mas ele fala, não, isso não. E aí a gente tem esse Paulo, que era categórico, que era pragmático, que queria fazer a lei ser cumprida à força, mas aí ele tem essa grande virada, essa grande mudança. A partir do momento. Né? Exatamente, ele muda. E aí, até quando vocês trazem esse exemplo, né? Não matar. Ok, eu posso não estar com uma arma na mão, matando ninguém com arma de fogo ou com uma arma branca. Mas eu posso estar matando com os meus lábios, com a minha língua, com o meu jeito de falar, com o meu jeito, né, de ser. Seguir a Cristo é tão confrontador, é tão confrontador. Às vezes a gente mata a pessoa do coração também, né? Isso também é uma forma de matar. Com certeza. Exatamente. Hoje de manhã, né, na hora que eu falei para que eu estava orando, eu levantei e eu comecei me fazendo a pergunta. Se a moça do supermercado fosse Cristo, ele estaria satisfeito com o meu tratamento? Se o meu marido fosse Cristo, ele estaria satisfeito com o meu tratamento? Se os meus filhos fossem Cristo, ele estaria satisfeito com o meu tratamento? Sabe? Então, é sobre isso. É a gente entender que aonde a gente passa, a gente não tem que estar preocupado com regra, mas é lembrar que nós estamos na Terra para sermos Cristo. As pessoas não vão ver Cristo se não for por meio através de nós. de nós, né? Exatamente.
mente. E aí a gente vê, esse é o impacto da mudança real de Paulo. Eu sei que não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia, foi um processo. Um processo. Mas a gente precisa começar a se perguntar e olhar, deixar de ser religioso. A igreja, como a Val colocou, ele ia para a sinagoga. Ele sabia de toda a lei. Ele sabia do Pentateuco, dos profetas maiores, dos profetas menores. Ele sabia tudo. Só que ele tinha a letra. Ele não tinha a revelação, ele não tinha a vivência, ele não tinha a intimidade. A gente precisa entender que Cristo nos chama para a intimidade. Amém. Sim. E aí, Dilce, eu estava, né, nesse estudo e quão bom é a gente poder e ter o privilégio hoje de poder estudar, de poder ouvir várias pessoas que ministram, né? E a gente tem essa oferta, né? Que não era a mesma coisa no tempo de Paulo. E teve uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, é que Paulo passou por muito sofrimento, né? Depois da sua conversão, que até a sua conversão, ele era uma pessoa muito, muito respeitada entre os religiosos, né? Porque ele estava obedecendo a lei, aprendendo a lei, e ele estava executando a lei. E aí, depois que ele aceita Jesus, ele passou por muito sofrimento. Ele passou por perseguição, por rejeição, por prisão, por açoite, apredejamento, naufrágio, né? Picada de cobra. Picada de cobra, fome, teve que trabalhar, espinho na cara, prisão, peia. Aí tem muita gente que diz assim, menino, eu aceitei Jesus e agora a coisa ficou pior. É pior em quê, meu irmão? Tu apanhou? Tu apanhou, Etienne? Não, nunca apanhei. Tu passou preso? Tu foi presa por causa do evangelho? Também não. Teve apredejamento? Também não. Já naufragou? Também não. E a gente acha que está sofrendo. É verdade. É verdade, que você acabou de falar, né? A gente acha que está sofrendo. Minha gente, nós estamos vivendo o melhor de Deus nessa terra. Tu está sofrendo, Dilce? Melhor. E nós ainda comparando temos uma... que ninguém tem sofrimento, né? Nada, e eu estou falando eu tô falando do sofrimento físico. Você imagina o sofrimento emocional que esse homem teve. Ele passou 30 anos da sua vida estudando para ser um fariseu. E aí ele encontra com Jesus e tô todo errado. Tudo muda, né? Tudo muda, tudo transforma. Pensa na cabeça dele. Você ser preparado há 30 anos. Ele foi preparado por 30 anos. Ele conheceu a Jesus quando ele tinha 30 anos. O Flávio está perguntando aí se eu fui picada de cobra. só das cobras, gente. Ai, Jesus. Paulo estava preparado, né, para ocupar um dos mais altos postos ali dentro do Sinédrio. Não vou te dizer que ele seria Gamaliel, porque dentro do conhecimento eu posso afirmar que sim. Mas Gamaliel era um homem de Deus. Tanto é que quando começa a perseguição contra os cristãos, ele aconselha, ele fala, se isso for do homem, vai acabar, né? Mas se for de Cristo, vai permanecer. Então não gasta energia com isso. Então Paulo estava preparado para isso. Mas é incrível que quando ele realmente se converte ali no caminho de Damasco, tudo muda, gente. E o que eu acho mais interessante, sabe, Val, é na hora realmente que ele encontra com Jesus. Eu vou até ler aqui que ele fala assim, ó, importa, né, ele tremendo. Eu acho incrível que ele fala assim, quando Jesus se apresenta para ele, que fala que houve uma voz e ele caiu. Há uma crença de que ele caiu do cavalo, mas lugar nenhum está dizendo se ele caiu do cavalo, se ele estava no chão, não diz isso, não. Mas ele ouvindo uma voz e perguntava, Paulo, Saulo, por que me persegue? E o versículo 5 de Atos 9, né, ele diz assim, olha o jeito que ele respondeu. E ele diz, quem és, Senhor? E ele disse, né, o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na hora que ele ouviu a voz, ele não tratou de qualquer forma. Ele perguntou, quem és, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, tremendo, ele responde, ele pergunta, o que eu devo fazer? E foi Jesus que deu as orientações para ele. Foi Jesus que disse, entra na cidade de Damasco, na rua à direita, você vai se encontrar numa casa X, e lá tem uma pessoa, tem um homem que está te esperando, sabe? E todos os outros que estavam ao redor dele ali, fica espantado com tudo que ouviu. Um
uma presença, Caiu sabe? Assim, do cavalo. caiu, Pá! caiu, mudou Literalmente totalmente. caiu do cavalo e caiu cego. Na verdade, ele já estava cego Cego, espiritualmente, Certo, espiritualmente. né? espiritualmente. Espiritualmente, Paulo estava cego. E aí Deus colocou fisicamente até para ele poder entender o que ele estava vivendo, E né? eu acho tão legal, né, que essa passagem, né, Paulo foi o único homem que enxergava, ou seja, todos os outros cegos passavam, Jesus passavam por eles e ele falava assim, Senhor, né, ajude-me. Ele, o que tu queres que eu te faça, né? Eu quero enxergar, ou seja, eram cegos fisicamente, mas o Senhor os curou para vê-lo, para viver, né, ver o mundo. Mas Paulo não, Paulo enxergava e foi preciso ficar cego fisicamente para poder sentir o amor de Para Cristo, poder para enxergar poder Cristo. enxergar Cristo, né? Então, é aquele milagre ao contrário, né? Enxergava, mas foi preciso ficar cego. Eu acho isso maravilhoso, né? Cristo com a sua forma incrível de amar e de não desistir, né? Porque eu fico imaginando como nós desistimos fácil das pessoas hoje e Cristo não desiste de nós, vendo todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Às vezes as pessoas não nos conhecem, né? Sim. E desistem por uma coisinha, por um erro, né? Mas Cristo não, ele vê tudo e ele não desiste dia nenhum, né, Valzinha? Hora nenhuma. Quando eu olho assim até para a vida dele, né? Quando eu vejo esse impacto, eu tenho muito receio. Até hoje, quando vou falar de Jesus para as pessoas, que eu vou fazer um apelo. Eu não gosto. E eu jamais eu faço. Levanta a mão, porque quem levantou depois. Eu quero que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo. Precisa que ela tenha consciência do que ela está de fato fazendo ali. Sabe por quê? Porque Porque não servir a pode ser Jesus um ato religioso, né? é uma É decisão. decisão. É E é a uma decisão mais decisão. importante da vida, né? É a decisão mais importante da vida da gente, sabe? E É. nós precisamos. Por que vocês tocaram num ponto que é o ponto que. Hoje nós estamos sofrendo, hoje não temos passado por isso. Porque tem sido pregado um evangelho barato, Barato. um evangelho motivacional. É. A palavra não pode ser mudada. Eu entendo que a abordagem nossa, a nossa forma, né? Eu, como uma colérica, tenho até que ter cuidado, às vezes, com o tom, com a forma que eu levo, mas não pode. A Nós palavra é três. palavra. Quando eu tiver que mudar a palavra para agradar as pessoas, eu estou me desviando da vontade do Senhor. Então, nós precisamos entender o que é seguir a Cristo. É lógico, a palavra, se tem uma coisa que é uma promessa linda na nossa vida, mas que ninguém acha lindo, e ninguém fica reivindicando essa promessa, é a que está lá em João 16:33. Tem de bom ânimo, porque vocês vão ter tribulação, e eu venci o mundo. Mas há uma promessa, a promessa de que ele venceu o nosso lugar e ele vai nos dar força. Então, quando você vê um Paulo, né, como ele diz, está aqui em 2 Coríntios 11, do 24 ao 27, 5 vezes recebi 40 chicotadas, né? 3 vezes fui fustigado com vara. Uma vez apedrejado. Ele saiu de Damasco, gente, pelo muro, como um ladrão, né? 3 vezes eu sofri naufrágio. Uma noite eu fiquei à deriva. A gente conhece muito bem a história, que ele chega na ilha e aonde todo mundo espera, e ele se salvou, e agora a cobra veio e picou ele. Recentemente eu passei por uma situação, o ano passado, né? Uma situação onde pediram que eu não fizesse determinadas coisas porque eu era uma pastora. E aquilo mexeu comigo. E a pessoa para a qual essa solicitação foi feita, ela disse: agora, mais do que nunca, eu faço questão de que seja você. De que você presida esse momento. A pessoa que era autoridade máxima sai de cena para me colocar em cena. E eu, naquela hora, eu fiquei tão assim, Senhor, mas, né, às vezes como crente que nós somos hoje, que não somos castigados, nada, mas Senhor, eu tenho tanto tentado servir ao Senhor. Nesse quarto onde eu estou aqui, que eu estou no meu quarto de oração, era madrugada. Aí Deus me trouxe essa palavra e disse, né, foi picado, né? Todos esperavam, a palavra diz que todos esperavam ele morrer naquela hora. Mas ele A cobra não era morreu, venenosa, né? porque a cobra
era venenosa. Pelo contrário, aquela ilha toda foi salva. E ele disse assim: eu te piquei para que todos pudessem ver quem eu sou na sua vida. Gente, eu estava Amém. orando, de olho Amém. fechado. Eu levantei meu braço e eu disse: Senhor, eis aqui o meu braço. Pique quantas vezes for necessário, desde que as pessoas conhecem quem? A Jesus. Nós temos que Sim. entender que servir ao Senhor e ter Paulo como inspiração é estar disposto. Não tem muita gente querendo mudar de nível. Val, Etienne, as pessoas que estão nos escutando, mas não quer passar por pressão. Não quer passar por pressão. A pressão é que nos purifica. A Nos pressão é molda. que foge Tem um nós. objetivo, né? A pressão tem um objetivo. Você não vai ver ninguém, né, nenhum personagem da Bíblia que alcançou o seu propósito sem passar por lutas, sem passar por provações, sem passar por tentações. A gente acha que o evangelho vai nos blindar disso. De jeito nenhum. Deus vai nos colocar neste lugar, porque é nesse lugar que ele vai nos purificar, né? Justamente. E eu queria trazer uma lembrança aqui, que o apóstolo Paulo, logo quando ele se converteu, ele foi se apresentar para os apóstolos e Deus começa a trabalhar o caráter dele, porque ele faz o quê? Ele diz assim, agora eu vou me mostrar por discípulo, se eu já era inteligente, fariseu, cheio de orgulho, cheio de soberba, e eu vou dominar esse negócio aqui. Os apóstolos nem receberam ele. Exatamente. Tiveram foi medo dele. Aí eu queria trazer uma coisa aqui que eu aprendi, que eu não conhecia, que o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos depois que ele se converteu, estudando. Ele foi para a Arábia, Foi. e foi o próprio Jesus que o ensinou, e ele foi rever tudo aquilo que ele tinha, né, sido ensinado para ele poder comparar e confrontar aquilo tudo. Então, ele passou 3 anos no anonimato. Depois desses 3 anos, ele disse assim: eu vou de novo. Vou querer agora fazer o meu ministério. E aí ele foi para a igreja, aí os discipuladores, os apóstolos novamente disseram que não. Aí pensa, um pastor, porque ele já era um pastor, ele foi rejeitado, né, pelas pessoas, pela igreja, e depois Deus disse: não vá-se embora daí de Jerusalém, ninguém vai lhe ouvir, não. Até Deus disse assim: vaza, vá-se embora. E ele foi embora, né? E passou mais 10 anos na sua terra, em Társio, né? Para poder ser preparado pelo Senhor. Então, assim, o que a gente quer deixar muito claro aqui é que todos nós vamos passar pelas lutas, pelas tribulações, mas isso tudo está dentro do propósito de Deus, não tem nada fora. Não tem nada faltando, não tem nada quebrado. Fora do lugar. Não é? Então, assim, quando você estiver passando pela luta, aprenda a dizer glória a Deus. Porque Deus está querendo levar você para um lugar de dependência. Enquanto nós estivermos com a nossa luta, achando que nós vamos vencer e que nós vamos fazer, Deus vai levar você, conduzir em triunfo. Em triunfo não significa dizer que você não vai passar por problemas. Você vai passar por problemas, sim, porque é pelo problema que Deus vai lhe moldar. Amém. E Amém. é Nessa você falar isso, quando você fala desse retorno que Paulo teve que voltar para Tarso, porque ele nasce ali, ele cresce, mas logo ele vai realmente morar em Jerusalém. É em Jerusalém que ele fica. E quando ele realmente tem a conversão, ele precisa voltar às origens dele. E muitas das vezes, depois que a gente converte, a gente não volta para a origem. E aí, você está falando isso, está algo vindo no meu coração. Quantas vezes a gente aceita Jesus, a gente começa a viver o novo e a gente não volta para casa. Eita, a gente não tem que ir para a missão velha. Não, né? Não tem o conserto. Eu tenho que voltar para o Ceará, Dilce. Tem que voltar, Eita, né? papai. Mas voltar para casa no sentido de consertar, no sentido de pedir perdão para pai, para pedir perdão para mãe, de voltar. A nossa origem, gente, a gente precisa aprender isso. A nossa origem fala muito sobre o nosso destino. Se a gente prestasse mais atenção à nossa origem, a gente entenderia melhor o nosso propósito. Hoje a gente tem falado tanto sobre isso e a gente não compreende. Na hora que eu lembro
que eu falei para vocês em Tarso, era uma cidade, sim, pequena, mas muito evoluída. A rota, né, do comércio ali do Oriente, hoje, inclusive, está na região da Turquia. A gente precisa compreender isso. E ele desenvolveu a habilidade de fabricar tendas. Recorda como foi que Paulo sobreviveu? Sim. Durante o seu ministério? Ele fazia o quê, gente? Quando Ele fazia falava que ele não dependia dos tenda. outros, fazendo tenda. Então, a gente não pode desprezar a nossa origem. A gente não pode deixar essas habilidades que Deus nos deu. Justamente. E voltar para casa é tempo de conserto. A gente está falando de Paulo, que é o cara, né? Mas nós precisamos entender isso nesses tempos, Val, sabe, Etienne? Uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração são os consertos. Voltar para casa significa isso. Como é que eu estou com a minha família de origem, sendo que eu quero estar bem com a minha família da fé? Entenda uma coisa, gente. Não existe família da fé fortalecida sem família natural fortalecida. Não existe família forte, igreja, família da fé forte, igreja forte. Casa quebrada, né? Família fracassada. Sim, Nós vamos sim. viver uma mentira. Nós vamos estar em um amontoado de pessoas. Essa é uma das razões porque Deus precisa realmente fazer Paulo retornar, gastar esse tempo. A maioria de nós chegamos dentro da igreja, acho que é importante a gente citar isso, tendo ele como exemplo, cheio das nossas habilidades, das nossas competências, principalmente nos dias atuais, que a gente valoriza tanta técnica, tanta oratória, técnica em oratória, sem presença, é tempo jogado fora. Porque Não não muda tem foco, ninguém, não transforma não muda ninguém. ninguém. A gente está falando de transformação. A gente está falando de um homem que dedicou a própria vida. Um homem que batia no peito e dizia assim: sejam meus imitadores. Sim. Um homem que tinha autoridade para dizer assim: vocês querem que eu mande a carta ou vocês querem que eu vá presente? Que eu vá. Ou que eu cheguei com chicote. É sobre Qualquer dia eu vou chegar para você. Você quer que eu chegue aí com o quê? Com chicote? Vou dizer. Não precisa, não. Mas ela me chicoteia com amor. Eu acho tão bom. Tem tantos anos que essa mulher me chicoteia com amor. Meu Deus. Mas é com amor, meu amor. O tanto que você me ensina e me exorta, isso é chicote de amor. Mas E aí, Deus não... uma coisa que fala, Dilson, que me chamou muita atenção, eu tenho, quem me conhece, né, mais de perto, sabe a sede que eu tenho de falar desse Jesus, Sim, né, sim. desse amor e de tudo isso. E Deus trouxe tanta tranquilidade no meu coração. Se ele levou 15 anos, porque não é o fazer, é o ser, né? Deus está muito mais preocupado em quem a Val está se tornando do que no que a Val está fazendo. Exatamente. Né? É importante fazer, mas antes de fazer, você precisa ser, né? E aí, Deus tem falado muito no meu coração, se o apóstolo Paulo, Jesus passou quantos anos, né, preparando os discípulos? 3 anos. O 3 apóstolo anos. Paulo também foi preparado 3 anos também por Jesus. Estudando. Né? Estudando, depois passou pela mão de Barnabé. E isso nos mostra que Deus está nos moldando até o dia que Ele nos levar para a glória. E a outra coisa é que nós não vamos aprender sem Jesus e sem discipuladores. Não. Nós só vamos aprender a ser moldado quando nós tivermos esse relacionamento com o Pai e também na horizontal com os discípulos, né? Com os discipuladores. Nós precisamos. Você que está nos ouvindo aqui hoje, você precisa ter uma pessoa que fale na sua vida. Isso não é a Val que está dizendo, eu só estou repetindo o que está na palavra. Imitando Cristo. Imitando Cristo, né? O que ele deixou. E o apóstolo Paulo teve uma pessoa que foi significativa na vida dele. Que não foi Pedro, que não foi João, foi? Não. Barnabé. Foi? Barnabé. Né? Que investiu, que encorajou, né? Que divulgou, que impulsionou, que ensinou, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha aí, ó, a Bruna está dizendo que tem uma discipuladora linda, a Catarina também. Glória a Deus, amém. É importante, gente, a gente fazer esse adendo, realmente trazendo ali o Paulo, porque Barnabé, a gente não escuta falar sobre Barnabé. É pouco.
Sim. Praticamente não fala. Mas a gente escuta do Pedro, a gente escuta do João, a gente escuta dos outros que caminharam com Jesus, né? Que andaram de fato ali com Jesus. E aí, quando a gente fala de ser acompanhado dentro da igreja, né, e com um discipulador, muitas vezes a gente quer o cara, quer a mulher, e a gente não entende que o operar, o fazer de Deus, não é a pessoa, é o Senhor. É o Senhor. Eu não abro mão, eu sempre na minha vida, eu tive, sabe, Val? Sempre, Etienne, sempre tive. Mesmo quando eu não era de uma igreja, que eu tinha o discipulador, do jeito que nós temos aqui hoje, mas eu não abria mão disso. E hoje não é à toa que a gente está vendo as mentorias, que a gente está vendo os coach, né? E eu digo abertamente aqui para vocês, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra, eu acho que tem muito barulho, tem muita coisa assim fora do prumo, mas tem seus benefícios sim e tem pessoas sérias, né? Sim, Toda sim. profissão tem profissionais e profissionais. Mas uma das coisas que faz a gente crescer é aquilo que o pastor Jacques sempre fala para nós, o pastor Willi continua repetindo. É o tempo sozinho com Deus, é o nosso tempo de oração e ter pessoas que realmente nos acompanhem, como a Val traz. A gente tem que deixar as pessoas falarem na vida da gente. Quando a gente está cercada de pessoas, que essas pessoas não nos corrigem, é hora da gente prestar atenção. Porque Sim. é o corrigir, né? É o corrigir, é o caminhar, é ele estar ali. E Deus, ele vai dando as pessoas certas, né? Eu vou Unindo trazer propósitos, aqui, ó. né? Eu conheço a Val há mais de 20 anos. Val, estou entregando uma cidade. Mais de 20 anos. E eu já aprendi muito com ela na minha área profissional. Quem não sabe aqui, eu sou enfermeira. E a Val sempre foi a referência, não só para mim, mas para inúmeros enfermeiros em todo esse estado. Agora eu Né? quero ser referência para Jesus. Amém. Não, ela Eu encerrei o ciclo, estou encerrando o ciclo da enfermeira e agora sou conselheira cristã, aposentada, né? Amém. Agora ela disse que ela está aposentando. Está Amém. aposentando, né, Val? Ah, mandar um beijo aí para minhas discípulas amadas, Samira, Suraika, né? A Cristiane também que entrou. Eu louvo a Deus, porque eu também entendo assim, ó, que quando a gente está nessa posição de entrega, de ajudar as pessoas, não é porque a gente saiba mais, porque a gente não sabe. Na verdade, a gente está ali se colocando na dependência de Deus, né? E deixando Deus nos usar para que Deus transforme essa pessoa. Porque eu e a Etienne e a Dilce, a gente não transforma a vida de ninguém. Quem transforma é Cristo. E quem pagou o preço por nós foi Cristo, né? Justamente. Então precisa mesmo que a gente tenha esse tempo com o Senhor, que ele deve ser inegociável. E eu vi uma frase que, como é esse nome em inglês, minha amiga, que eu não sei dizer. Minha amiga é quem fala, né? A minha profeta. Fala aí, profeta, como é? Howard Hendricks. Eita, por me falar esse nome aí, eu passo 3 Ai, dias. que pula, Val. Ele disse assim no seu livro: se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que nos ensine. Então, se eu quiser ensinar para minhas discípulas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir para que Deus me ensine. É viver aquilo que Deus está me ensinando, porque eu não posso passar. Eu posso até passar a falar, mas não vai ter autoridade, né? É aquela palavra sem energia, sem gás, Sem vida. sem vida, né, minha amiga? Sim. Porque muita gente fala, mas não vive. Não. Falar é fácil, né? E Deus quer que a gente viva esse evangelho maravilhoso, né? E é interessante você falar isso, né? Quando a gente olha a presença. Eu tenho certeza, né? Quando a gente chega uma perto da outra, que você sabe que aquela pessoa tem o tempo com Deus, que ela tem, você sente algo diferente. Você fala assim, o que que tem nessa pessoa? Por que que eu tenho tanta vontade de ficar perto dessa pessoa? É o que ela carrega, né? Ela tem Jesus ali dentro. Quando a gente olha para o próprio Paulo, né? Olhando assim para ele, as habilidades e competência que Deus deu para ele durante o preparo, que ele não conhecia Jesus, não foi em vão. Não. Porque não. a própria palavra diz, ó, lá em Atos 24, diz que ele aproveitado lá na falou frente, né? ao governador Félix. A palavra diz que ele falou a Festo. Vocês lembram que quando ele está no discurso, ele fazendo a defesa dele, ele fala assim, por um momento você quase me persuadiu. Na realidade, não tratava-se de persuasão.
Paulo, ele tinha a presença de Deus tão forte que, independente que ele falava, as pessoas sentiam e sabiam disso. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, elas endureciam o coração, inclusive saía da presença dele. Quem não lembra? Quando ele sair, o Félix saiu da presença dele rapidamente porque não suportava estar na presença. Quantas vezes a gente vê que os lenços que ele secava, o rosto era levado e colocado em doentes e eram curados? Por quê? Por causa da presença. Então, Paulo falou a governadores, Paulo falou, né, ao rei Agripa. Paulo teve a ousadia, uma das partes que eu mais amo, sabe? Quando a gente olha, na realidade, a cidade de Atenas era rival da cidade de Tarso, né? Pelo seu campo da filosofia, eram os sabichões da época, né? Se a gente olhar hoje, Atenas seria quase uma Harvard da vida, né? E aí Paulo chega lá e vê aquele tanto de deuses, mas tem um lugarzinho de um Deus desconhecido. Ele falou assim, eu não quero falar sobre esses outros, não. O cara que diante de uma multidão, eu nem consigo imaginar quantas pessoas estavam ali naquele lugar. E ele fala, eu quero falar desse Deus desconhecido. E ele fala, olha, para isso nós nascemos, para buscar o Senhor, ainda que está tateando, ainda que parece que a gente está na cegueira, ainda que não esteja tudo muito claro, mas nós nascemos para isso. Sim. Acho que isso a gente precisa compreender. Eu e você, nós nascemos para buscar o Senhor. Quando a gente aprende isso, todas as outras coisas, elas se tornam tão superficiais. E vão passar, né? Uhum. Vão passar. Dilson. Vão passar. É verdade, é verdade. Amém, amém. Nós nascemos para conhecê-lo, né? Não foi para outra coisa. Ele só nos formou, nos teceu para conhecê-lo e vivermos esse amor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Eu acho tão bom quando nós lembramos que Paulo escreveu 13 cartas, das quais algumas delas, né? Ele escreveu quando estava preso. Eu sempre gosto de pensar assim, eu falei, meu Deus, um homem que viveu de uma tal forma para o cristianismo, sabe? Para o reino ser expandido e alcançado por muitas pessoas. No momento mais difícil da vida dele, ele continuou escrevendo e evangelizando. E eu sempre me pergunto quando eu leio essa passagem assim, o que é que sai de mim nos meus dias ruins? O que é que chega à presença do Senhor a meu respeito nos meus dias ruins, né? E nós temos esse grande exemplo de Paulo, que ele escreveu cartas. E ele dizia assim: eu estou feliz, mesmo passando por tudo isso, mesmo na minha dor. Tudo posso. Por quê? Porque eu sei que o evangelho está sendo expandido, está sendo levado através do que eu tenho passado, que eu tenho vivido. Então, assim. E reverbera até hoje, Até né? hoje, até hoje. E vai reverberar por todos os séculos. Toda a vida, né? E isso é legado, né? Olha o que Paulo deixa, ou seja, hoje você está aí lendo um livro, estudando a respeito da vida desse homem que tanto edificou e edifica até hoje, né? Ele me edifica muito. Eu sempre falo assim, Senhor, a hora que eu chegar aí, deixa eu saber a casa de Paulo para eu ir lá conversar, tomar um café com ele. Tomar um picado. Me apresenta. Quero fazer essa visita. Eu quero, deixa eu tomar meu pingado com o Paulo, por Mas favor, será com que Pedro, que você é. comigo, compartilhar? Sim, justamente, né? Então, assim, eu queria saber de você, né? O que que você. O que que você tem vivido, né, com isso? Se você tem algum testemunho, alguma estratégia, né, nos nossos dias ruins, o que de ensinamento nós podemos tirar disso, né? O que é que vai sair de nós? Assim como saiu de Paulo, né? Tantas palavras, tantas cartas para poder alcançar vidas. Você tem alguma experiência para nos contar? A Roberta tá até dizendo aí que dela sai louvores, Amém! composições, tá vendo? Glória a Deus! Glória a Jesus. Aleluias! Eu costumo dizer que nós somos, né, de fato, a nossa essência é o momento da pressão. Uhum. Porque é muito fácil a gente dizer que é educado, a gente dizer que é cristã, no momento em que vai tudo bem. Tá né? tudo bem. Quando tá tudo bem, gente. É fácil ser cristão. Mas quando a gente olha
para essas 3 cartas, eu estou até olhando aqui, né, que eu fui listando cada uma que ele escreveu. E algumas cartas, né, ele escreveu na primeira prisão, porque ele teve 2 prisões, Sim. né? Ele teve a primeira prisão, que foi mais branda, aonde ele escreveu Filemon, Efésios, inclusive, né? Ele estava ali em Roma, mas posteriormente ele enfrentou a prisão novamente. Logo depois que a cidade de Roma é incendiada, que Nero se revolta lá em 64, e aí agora ele passa a viver os momentos mais difíceis da vida dele, porque ele agora já não recebe mais as visitas. Agora, qualquer carta que ele vai escrever, né, é escondida. Eu já passei muitos momentos difíceis da minha vida. E eu confesso para você, inclusive, recentemente eu passei a Cacá até comentei nesses dias, foi um dia bem difícil para mim, eu chorei muito agora. Tem 10 dias, mais ou menos. Foi um dia mau. E eu estava em jejum, eu já estava, inclusive, no 3º dia, e as pessoas ali, Dilson, mas você passando por isso, eu só fechava os meus olhos e agradecia. Eu falei, Senhor, eu tenho dito para o Senhor que eu quero viver para o Senhor. E o meu alvo de vida, o meu propósito de vida é cuidar de pessoas, é amar pessoas. Quando eu olho para o valor que está na nossa igreja, que é ganhar pessoas e cuidar bem delas, isso mexe comigo. A empresa que eu estou, um dos valores é a gente é o melhor da gente. Então, eu entender isso faz uma diferença muito grande. Então, num momento mais difíceis, nos difíceis que eu passo, eu corro para o meu canto. Eu corro para cá. É aqui, enquanto a Roberta canta, eu oro e eu escrevo. Eu gosto de escrever. E quando eu leio as cartas paulinas, parece que você está junto com ele. Você está vivendo. Porque ali há muita verdade. Você vê que ele contando a história nos mínimos detalhes. E eu penso que tem que ser assim a vida cristã. Na hora do momento de pressão, não é hora da gente brigar, que normalmente é o que a gente mais faz. Mas deixa eu fazer também um esclarecimento. A gente mais faz quando a gente está com a nossa alma entulhada. Quando a nossa alma está entulhada, quando a nossa alma está ferida, sai berro, sai grito, sai reclamação. Mas eu tenho entendido, quanto mais curada a gente for, no momento da tribulação, no momento difícil, vai sair o quê? Louvor. Era nessa hora A Bíblia que fala Paulo que a Bíblia fala que o coração, né, fala do que a boca a fala do que boca o fala coração do que está está... cheio. Então, Exatamente. se a gente tiver cheio da presença, não é cheio de leis e de mandamentos e de regras, mas cheio da presença de Deus, é isso que vai sair no dia mal, né? E aí isso é um exercício também. É um exercício permanente, né? Enquanto nós não alcançarmos a estatura de varão perfeito, porque nós fomos feitos para isso, Deus vai usar essas ferramentas, vai usar essas circunstâncias do sofrimento, porque é isso que Ele quer que saia de nós, que saia de mim, que saia de você, que saia de todo mundo que está ouvindo aqui, né? Porque nós vamos ser forjados na pressão. Com certeza. Victor Frankl, ele fala algo, né? É um dos caras, né? É um psiquiatra que viveu literalmente a Segunda Guerra Mundial. Ele esteve no campo de concentração. Ele achava, né? Diziam que ele não sairia vivo dali. E eu lembro muito de Paulo quando eu leio o livro de Victor Frankl. Ele diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, o porquê de Paulo era o quê? Importa viver Cristo. Sim. Então, o que eu vou enfrentar, Não se vai ser frio, importa. se vai ser tempestade, se vai ser gente falando mal de mim, porque ele fala isso por diversas vezes. Não aceitaram ele como apóstolo. Realmente, quem é você? Você era um perseguidor no início, mas depois também não foi fácil. Em várias cartas, ele escreve exatamente isso. Ele fala, vocês dizem. Inclusive, quando ele diz assim, olha, eu sou judeu, né? Ele fala, ele diz, ele relata isso, né? É circuncisado ao 8º dia, da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e segundo a lei eu fui fariseu. Segundo o zelo,
ele usa isso, ele fala, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, e era irrepreensível. Em Filipenses 3:4, ele está dizendo, eu era essa pessoa. Ele está afirmando, por que ele está fazendo essa afirmação? Para dizer, se vocês acham que vocês são judeus, se vocês acham que vocês são circuncidados, que vocês são isso, eu posso dizer para vocês, eu faço parte também. Então você vê uma defesa de Paulo ali muito presente. Sim. Mas é esse homem que verdadeiramente fala assim, não importa o que os outros estão falando de mim. Então a gente precisa aprender isso até como igreja. Parar de olhar para as pessoas, parar de olhar para o que falam, e a gente olhar para quem? Para Cristo. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Amém. Eu sempre que eu olho para a minha vida, eu pergunto, por que eu estou aqui? Se hoje Jesus chegasse para mim e para você, essa é uma pergunta que eu faço todos os dias, e ele dissesse assim, chegou, vou te levar hoje. O que você diria para Jesus? Você fala assim, deixa eu fazer aquilo lá? Qual que seria a sua resposta? Eu falo que eu tenho duas inquietudes. A primeira é essa, e a segunda é, minhas filhas têm condições suficientes, assim como tinha Daniel para sobreviver na Babilônia? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Se Jesus chegasse para mim hoje e dissesse, Dilce, acabou, eu falei, tudo bem, vamos seguir. Sabia disso? Que ontem eu fiz essa pergunta, né, com uma amiga no plantão. Eu disse assim, se Jesus perguntasse para mim hoje, se eu, como fez com o rei Ezequias, que arrume sua casa que vou te levar, eu dizia, eis-me aqui. Eu não ia pedir um dia. Isso eu já tenho muito claro na minha mente. Se Deus me chamar hoje, eu vou feliz. Sabe por quê? Porque Deus já fez tudo. Não fez tudo, irmã? Ele já fez tudo. Ele já fez tudo, ele sabe de todas as coisas. Se para meus filhos crescerem eu tenho que ir, amém. Eu tenho tanta convicção que ele não vai pedir nada para mim que seja que não seja para o meu bem. Até o sofrimento é para o meu bem, que é para me aprender a ter dependência dele. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que ele tem o melhor e que meu tempo acabou. Né? E eu faço até a seguinte oração: Senhor, se for para me ter alguma bênção que me afaste de ti, eu nem quero. Nem quero, que na verdade isso não é bênção, é maldição, né? É maldição. E uma coisa também que me chama muita atenção na vida de Paulo é porque ele passou 15 anos querendo pregar, pregando, escrevendo, louvando, mas debaixo de muito sofrimento até o final, né? E a última carta que ele escreve é para o seu discípulo Timóteo, e ele fala, né, que foi abandonado pelas pessoas que estavam com ele. Ele estava numa masmorra, né? Ele estava sem os livros dele, que ele gostava mais de ler, né? Então a sua saúde mental estava, né? Mas mesmo assim, e aí é uma coisa que me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar com o nosso ego, porque hoje eu quero ver os frutos daquilo que eu estou fazendo. E não é isso. O fruto não é para mim, a árvore não faz um fruto, ela não produz um fruto para ela. Então, assim, o apóstolo Paulo, como foi que terminou? Então, se a gente estuda hoje a vida de Paulo, com os parâmetros do mundo de hoje, a gente acha que ele foi um fracassado. Exatamente. Que a pessoa morrer só, abandonada, numa masmorra, quem é que está trabalhando para ir para a masmorra? Tu tá, Tiane? Não. Tu tá, Dilson? Né? Então, assim, a gente precisa entender que não é. Se Deus der os frutos aqui, de ter 150 mil seguidores, pregar em não sei quantas igrejas, se tiver no plano dele, amém. Mas se não tiver, também tá amém. Né? Porque a gente quer, nós somos imediatistas, nós vivemos numa cultura que a gente faz e já quer resultado. O resultado de Paulo está na minha vida hoje, está na sua vida e está na vida de todos aqui que estão ouvindo e que já leram suas cartas, e essas cartas servem de inspiração. Então, a gente não precisa se angustiar se o fruto não, a gente não visualizar o fruto, porque o fruto não é para a gente. O fruto é de Deus e para os outros e para as pessoas. Amém? Eu sempre lembro também, sabe, Val, fala, porque às vezes a gente nessa busca, né? O reconhecimento é uma necessidade inerente ao ser humano, mas o elogio que a gente receber do homem aqui, a gente não vai receber realmente do Senhor. Enquanto Paulo está aqui, né, escrevendo sozinho, abandonado.
Hoje, milhares de pessoas, né, foram alcançadas, foram nos momentos mais difíceis da vida dela, momento de pressão, momento que ela fala assim, eu não vou suportar isso. Aí ela recebe uma palavra, ela pega uma carta paulina, ela lê, né? Igual eu, nesse dia que eu falei que eu estava chorando, e eu falando, Senhor, mas por que isso? Aí, olha lá, ele picado pela cobra, e Deus falou, eu permiti. Senhor, esse aqui é o meu braço, me pica, né? Eu quero, o que importa. E ele disse, ele Que foi ele muito claro naquele cresça. dia, né? Naquele dia ele foi muito claro. Se não tivesse acontecido isso, eu não tinha tocado em fulano, beltrano, ciclano. Eu vi uma pessoa se levantar naquele dia e ela falou de Cristo como nunca. Quando eu comecei a ver aquela pessoa falando, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, eu não acredito. Peguei o telefone, quando passou o evento, eu liguei e falei, eu não me senti só honrada, eu me senti amada. E ele disse, a intenção era essa. E Deus foi e falou. O que ele estava dizendo para mim? Ele não falou em palavras, essa pessoa falou para mim. Enquanto tentarem calar você de falar do seu Cristo, eu abro a boca para falar dele. Amém. Isso é muito poderoso. Amém. Sabe, isso é muito poderoso. Isso é algo extraordinário. E eu não sei você, né? Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Mas eu não subo em nenhum lugar se eu não puder falar de Cristo. Amém. Quando vem para fazer convite, eu quero uma palestra motivacional, eu falo, olha, eu sinto muito, mas eu não sou palestrante. Eu não Sou pregadora da palavra. sou ministra da palavra do Senhor. Amém. Exatamente. Amém. Se eu não puder falar da Bíblia, olha, eu vou usar inúmeras fontes da ciência, porque a palavra diz lá em Colossenses 2:3 que nele estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Sim. Ok, eu vou usar. Mas se você não permitir eu falar da Bíblia, eu sinto muito, eu não vou entrar. Não me cabe. E tem gente que tem vergonha de falar do Evangelho. Nós não nos envergonhamos. Isso. Amém. Paulo não tinha. Paulo corria o risco de ser morto, porque estava pregando o Evangelho. E a gente tem vergonha de perder uma amizade, a gente tem medo de perder uma amizade, a gente tem medo de perder uma posição, a gente tem medo de perder um cargo. Por falar a verdade, né? Por falar a verdade. Isso é o que Esses dias eu estava até comentando, né? Eu comentei com minha discípula ontem, Bruna, e a Valzinha, né? Assisti uma oração, uma pregação, na verdade, do pastor Hernani, e ele fala assim que ele chegou no shopping para passear com o filho e chegou lá, tinham duas mulheres se beijando. E aí ele disse assim: a gente tem que odiar o pecado de uma tal forma, que eu não vou exortar somente aqueles que eu amo, mas eu vou exortar todos, porque eu preciso alertar todos que estão indo para o inferno, o caminho que eles estão seguindo. E aí ele disse que chegou para aquelas duas moças e falou assim: ei, vocês parem agora. Pode parar agora. Eu não aceito. Primeiro que vocês estão fazendo isso no lugar público. Isso é feio até para um hétero tá fazendo. Um casal hétero. Então, assim, na frente do meu filho, vocês não vão fazer isso. Aí ele começou a falar da palavra. Começou a declarar vida na vida delas. Falar da Bíblia, falar o caminho que elas estavam seguindo. Falar que elas não herdariam o reino dos céus por causa do que elas estavam fazendo. E aí começa, né? Mas a gente vai te processar porque você é homofóbico. Porque ele pode processar. E aí ele diz até uma coisa engraçada que eu achei, que ele falou assim: e se vocês continuarem até um bicudão, eu dou em vocês, e Deus vai perdoar meu bicudo. Né? Porque eu tô vendo que vocês estão indo para um caminho do inferno e eu não vou permitir isso. Então, eu como um conhecedor da palavra, eu como um seguidor de Cristo, eu preciso falar para vocês que vocês precisam sair desse lugar. Então, é exatamente isso, assim. A gente se preocupa muito, né? Mas se eu falar isso, vou ferir a pessoa. Mas se eu tratar dessa forma, eu não tenho, eu tenho vivido isso assim. Eu não aliso, não é alisamento, não é doçurinha, mas é falar a verdade, falar, sabe, falar a palavra, falar o que está na Bíblia. Não tem jeito, não tem jeito. O engano, o passarzinho de mãozinha na cabeça, vai fazer com que a pessoa continue no erro, né? E indo para o inferno. Então, assim, essa nossa balança, ou eu falo a verdade,
ou eu perco uma pessoa, eu prefiro falar a verdade, né? É estar aliançado com a verdade, porque e não adianta, e o que E não é questão nem de perder a pessoa, sim, porque, na verdade, você nunca teve. nunca teve, justamente, né? Eu também Nunca acredito teve. nisso. Né? Mas é assim, mas é lançar a palavra, sabe? Ei, alertar, você está indo para um caminho que não é o de Cristo. Abrir os olhos dessas pessoas, né? Odiar o pecado da forma como Deus odeia e amar o que ele ama. Ou seja, para a gente fazer isso, isso vai custar pessoas. Isso vai custar relacionamento, isso vai custar um monte de coisa, vai custar ambiente, vai custar mesa, né? Porque se eu não falar aquilo que eu vivo, eu vou falar do quê? Eu sempre falo assim, né? Às vezes alguém fala assim, Se ah, omisse ser conveniente, né? Com as circunstâncias que são justamente. contrárias à palavra de Deus, né? Então, a gente precisa tomar conta e cuidado disso, Uhum, né? Falar sim, né? Se posicionar. O que você está com falando, certeza. né? É Posicionamento. se posicionar. Posicionamento. Nós somos cristãs e cristã pensa assim. Cristã não participa de Halloween, Amém. né? Amém. Exatamente. Cristã não participa de festa junina, porque não precisa disso. A gente não celebra morte, a gente celebra vida, a gente não idolatra. Eu nem estou falando de evangélico, nem de ninguém, estou falando de cristão. Se nós fazemos aquilo que Jesus nos ensinou, a gente não participa dessas festas que não cultua. E eu ouvi uma frase acho que foi do JB, que ele diz assim: aquilo que você cultua te governa. Uhum. A gente fica cedendo, né? Eu me preocupo às vezes, né? Se bem que eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas, eu tenho a ver com a minha, porque eu vou dar conta da minha, né? Cada um vai dar conta de si a Deus, mas eu me preocupo com o cristão que fica com as sessõezinhas, cede aqui um pouquinho, cede um pouquinho acolá, aí depois diz que a oração não está sendo respondida. Como é que vai ser respondida a oração se você não obedece nem o que você sabe? Como é que Gil, responde? Como é que Deus esse é um responde a oração ponto, daquele que é, você não, nem o que você sabe você cumpre? Você não quer o pagar que faz preço realmente, nenhum. né? Você só quer receber a bênção. É Paulo ser o que ele foi e o que ele é, porque como a gente falou, esse é legado, foi a obediência. O anseio Obediência. por obedecer a Cristo, Sim. por verdadeiramente, né? É, tudo me encanta, assim, as cartas paulinas, mas quando eu olho, Demais. inclusive, ele com a preocupação da edificação da igreja, de quando ele sai perguntando, olha, vocês já ouviram falar sobre o Espírito Santo? Vou ouvir a imposição de mãos sobre você. Não, a gente nem sabe do que se trata. Ele, como? Vocês não podem. Então, assim, o cara que não andou com Cristo, o cara que não viu Cristo face a face, como não comeu na mesa, né? O cara teve aquele encontro e foi tão Sim. obediente, né? Sim. E é muita gente, Dedicado, né? essa é uma característica dele, viu? É Uhum. uma característica. Vocês podem observar que normalmente pessoas que são bem posicionadas, né? Eu não quero aqui dar ênfase a perfil comportamental e é nada que eu entendo que cada um Deus nos fez por um propósito, para o chamado, mas é um ponto chave para nós, é esse posicionamento. Nós precisamos ser posicionados. A gente tem que ter muito claro para onde a gente quer ir, aonde a gente quer estar, e o nosso alvo é Cristo. Amém. Então, o nosso Amém. alvo é estar com ele. Então, Paulo, ele realmente era esse cara. Ele falou assim: eu não negocio. Eu não negocio com os que andaram com Jesus, se estiver errado. Eu não negocio com que vieram depois. Eu não negocio com o governador. Eu não negocio com o rei. Eu não negocio com o soldado romano. Eu não negocio com ninguém. Porque E é por eu isso que ele sei viveu, né? exatamente. A diferença entre Paulo, porque eu acredito assim também, Deus, que Deus nos fez completos. Completos para quê? Nos fez completo para vivermos o nosso chamado. Deus não me fez para ser a Dilce, nem a Dilce ser a Etienne. Deus me fez para ser a Val e Ele me deu já tudo. Eu tenho tudo para cumprir o chamado que Deus tem para mim. Agora, eu preciso de duas coisas, além do conhecimento de Deus. Eu preciso ser humilde, que eu acho que foi o que o apóstolo Paulo pegou, né? Aprender a ser humilde, a me colocar abaixo da vontade de Deus, né? Para poder obedecê-lo.
Se eu conseguir ser humilde, tirando o meu ego, que eu sei, a minha vontade, os meus desejos, e passar a querer a vontade de Deus, que a própria palavra do apóstolo Paulo diz que ela é boa, Perfeito. perfeita e agradável, né? Então, para mim poder viver essa verdade, eu tenho que ser humilde. Porque eu passei aí quantos anos da minha vida vivendo a minha vontade? Deu certo? Essa é a pergunta que eu me faço. Deu certo? Eu cheguei onde eu queria? Não deu. Então eu preciso viver a vontade de Deus. E para viver a vontade de Deus, eu preciso ser humilde. Eu preciso Agora, você, tirar o falando eu. de humildade, Val, a gente olhar assim, né? Ele que brigava, discutia até com Barnabé, se separam, né? E aí depois você vê a conduta dele totalmente diferente. Um Paulo que ainda brigava com as pessoas de um Paulo que agora, né, se comporta totalmente diferente. Eu olhando ali o período, inclusive, que ele foi decapitado, né? Porque acredita-se que ele foi decapitado ali por volta dos anos 67. Eu lembro que John Fox fala, ele diz o seguinte, que o rei envia os dois mensageiros dele dizendo, chegou a sua hora, né? Que foi Ferga e Pártimo. E os dois soldados chegam para ele e falou assim, Paulo, né? Infelizmente chegou a sua hora. E eu imagino que pelo relacionamento, pela forma que Paulo era, eu não vejo mais esse. Eu vejo um Paulo que fazia amizade com todo mundo, que as pessoas estavam doentes, ele estava orando, que ele batia o olho num que estava com um problema em casa e ele dizia, olha, está acontecendo isso, 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 até porque ele fala muito dos dons. Então, aquele homem que vivia os dons espirituais, com muita palavra de conhecimento, né, palavra de sabedoria e a unção da cura sobre a vida dele. Então, eu vejo esse Paulo no final da vida dele. Mas na hora que chega aquela notícia, aqueles dois soldados chegam para ele, né, e talvez a gente nunca tenha ouvido falar disso, mas John Fox diz que esses dois caras chegou e falou assim, Paulo, mas antes de você ser executado, será que você pode orar por nós? Para que a gente creia no Jesus que você crê, porque nós não cremos nele. E ele responde, eu orarei e vocês serão batizados próximo ao meu túmulo. Esse é o verdadeiro evangelho, né? E eu penso assim, como eu tenho um temperamento muito parecido com o do Paulo, nós temos, eu penso assim, que naquela hora ele estava tão cheio da presença de Transbordante. Deus, ele estava abandonado pelos amigos, pelos discípulos, né? Vivendo naquele lugar insalubre, que masmorra hoje não presta, imagina naquele tempo, né? Então eu acho que ele disse assim, acabou aqui, mas eu estou indo para a glória, porque Paulo viu o céu. Nesse Paulo viu o céu, ele teve a visão do céu, ele foi até o terceiro céu. Eu nem tenho compreensão do que é isso, né? Mas ele chegou nesse nível. Então eu tenho certeza que ele, assim, ele não deve ter ido pulando, né? Eu não acredito, até porque ele era idoso. Mas eu acho que ele estava tão cheio da presença de Deus que ia acabar aquele sofrimento e ele ia viver na eternidade e ele ia poder ter aquele encontro com Jesus, de abraçar Jesus, de viver com o Pai. Que ele disse que o morrer é lucro. Exatamente. Né? E eu acredito muito que ele viveu isso. Morrer é lucro. E eu acho hoje na minha vida também que o morrer é lucro. O morrer é lucro. O morrer é lucro, porque eu vou deixar aqui para viver a glória do Pai. Amém. Aqui é bom, eu nem passei pelo sofrimento que Paulo passou. Amém. Ontem, estudando a palavra de Paulo, eu fiquei até 2 horas da manhã pensando, meu Deus, eu não passei por nada disso. E para mim, hoje, morrer é lucro. Exatamente. Então, quem quiser me dar flor, pode dar agora, viu? Quando eu morrer, não preciso de flor mais não, porque eu não vou ver. Não vai Mas tenho convicção que no dia que o Senhor me levar, eu vou estar muito feliz. Amém, amém. E ele termina assim, né? Os historiadores dizem que ele entrega o pescocinho dele e um passa a espada, né? Porque é exatamente isso. Eu acredito que ele falou, tá tudo certo. Eu já cumpri, não... né? Eu corri já a boa corrida, né? mas eu guardei a fé. Completei a carreira, né? Completei a E carreira, eu corri a guardei a corrida, fé. guardei a fé. E agora eu vou. Agora eu
vou para o viver. alvo. Amém. Exatamente. Acho que é Amém. isso que a gente Então, precisa viver tá todos os muito dias. gostoso a gente falar, mas já são 11h15. A gente disse que ia falar por 1 hora, É né? verdade. É Já temos aí mesmo? 1h15 de live. A gente quer muitíssimo agradecer a Dilce, né, pelos ensinamentos, pela sua Amém. palavra. Obrigada, minha Eu quero querida. andar assim, ó, grudadinha em Eu tudo. Nós também. já, Eu já estamos, coloquei. já estamos. Já coloquei na minha agenda de 2025 um encontro com ela lá em Porto, meu amor. Eu vou lá em Porto. É, né? Eu vou. Mas tá Pô. pra frente. Gente, foi ou não foi, Dilce? Foi, Foi, não foi? foi, Já tá foi. na agenda, meu amor. Ai, Você organize aí a sua agenda, porque eu eu estarei. também tô nessa agenda, eu também tô. Eu também tô nessa agenda. E, gente, vamos proclamar mais esse evangelho. Amém. Tem gente aí que tem 50 mil seguidores para estar mostrando bolsa, roupa, e a gente quer falar dessa Bunda. palavra. Né? Vamos usar esses instrumentos. O apóstolo Paulo não tinha internet, não tinha carro, mas conseguiu fazer aí 3 viagens missionárias. Quantas igrejas o apóstolo Paulo colocou? Jesus espera isso da gente. Pode ser que você não seja uma plantadora de igreja, mas você pode cuidar de pelo menos uma pessoa, falar de Jesus para pelo menos uma pessoa. Use o seu Instagram, use os seus meios de comunicação e leve essa palavra. Deus quer lhe usar. Você Amém. diz assim: eu posso não Amém. ter habilidade de falar, mas você pode financiar, você pode encaminhar uma mensagem, orar pelas pessoas. Sementes, né, Val? Você Sementes. lançar semente, né? E cumpra o seu chamado, porque você foi feito de forma completa. Não lhe falta nada para você cumprir o chamado. O que falta é você ouvir a Deus, Se posicionar. se posicionar, ser humilde e obediente à palavra de Deus. Amém. E esse Val, Instagram aqui é para pregar o evangelho, para levar a palavra. E um ponto que você está falando, assim, eu entendo perfeitamente que a gente precisa do descanso. Ele é inerente à pessoa humana. Nós precisamos de descanso. Mas nós temos uma mentalidade de muito descanso. Quando a gente vai olhar para a vida do Paulo, a gente olha para a nossa vida, a gente acha que a gente está fazendo muito. Mas quando a gente vai olhar, a gente vê assim, quantas horas hoje que você de fato está dedicando para Jesus. E como e dedicar essa vida para Jesus é exatamente isso que você está falando, é levar a palavra, é cuidar no anonimato de pessoas. Quantas pessoas a gente está cuidando? Ah, não, eu não consigo atender. Gente, é entregar. A semana passada, eu e a minha família, nós fomos chamados para ir para o Mato Grosso, né, levar a palavra. E aí nós falamos com os nossos pastores, o pastor falou, não, vamos. E aí a gente foi tão precioso. A gente vê nossas filhas. Nós chegamos lá, a gente só foi sábado, que a gente chegou já à tarde de domingo. Mas nós saímos de lá, um povo que a gente nunca tinha visto. E as nossas filhas enturmadas, sabe? Parecia que a gente parecia que a gente estava na Paz Church. E é sobre isso, sabe? A gente ter essa disposição. Fácil é? Não. Meu marido dirigiu a quantidade de tempo, levar e trazer de volta. A gente tem uma dedicação de estudar, de orar, de jejumar. Paga o preço, então, né? É o preço. Então, a pergunta que fica, Paulo foi um dos caras que mais nos inspira. Sim. Mas olha a vida do cara. Olha a entrega do cara. A vida dele não pertencia mais a ele, não. Né? A agenda dele era totalmente de Jesus. Totalmente. E a nossa assim que agenda está ficando assim, né, amiga? Toda de Cristo. E a gente precisa viver. A gente precisa ter a hora de descanso. Preserve sua família, tenha tempo com sua família, mas cuidado se a sua agenda está mais lazer do que realmente estar fazendo aquilo que Deus quer. Sim, sim. Então, minha irmã, a gente quer muito agradecer a você pela sua entrega, pelos seus sims, né? Você para a gente diz sim sempre. Com certeza Deus vai fazer sinais, prodígios e maravilha na sua vida. Já está fazendo, vai continuar fazendo em 2025 e a gente quer fazer parte desse processo. Nós queremos muito fazer e aprender com você, porque você é uma mulher que nos inspira, uma mulher cheia do Espírito Santo, então a gente quer andar junto. E a gente quer dizer para todo mundo que está nos ouvindo, primeiro agradecer, né, por estar esse tempo com a gente. Muito lindo né, isso. todos vocês.
A Obrigada. gente ama muito cada pessoa que está aqui. Alguns eu não conheço, mas já, né? Que Deus abençoe. Nós estamos orando por vocês para que vocês possam ouvir essa palavra e que Deus possa falar ao seu coração, né? Porque não é só mulheres que são apaixonadas por Jesus, mas que Deus fale ao seu coração, que você saia daqui dizendo assim: Jesus, o que é que eu posso fazer por você hoje? Justamente. O que é que eu posso fazer mais? Porque o Senhor já fez tudo por mim, então o que é que eu posso fazer por você hoje? Né? Nem que seja fazer um arrozinho para o marido, né, Eis-me gente? aqui. Eis-me aqui. Né? Porque às vezes a gente acha, eu tenho que fazer live. Não, você tem que começar, como a Dilce colocou, fazer primeiro na sua casa, né? Fazer para os seus. E Alcançar depois primeiro os seus. os seus, e depois os outros. E o nosso convite para o próximo sábado é que você leia os primeiros 4 capítulos do livro Romanos. de Romanos, de 1 a 4. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses capítulos durante a semana. Com a presença ilustre do pastor Jacques. E aí, 10 horas de sábado, nós vamos ter essa live começando com o pastor Jackson, o livro de Romanos, nesses 4 primeiros capítulos. E eu tenho certeza que vai ser tremendo. Amém. Amém. Vamos Como foi aprofundar. hoje? Como foi hoje? Vamos aprofundar, vamos mergulhar, porque Deus não tem coisa rasa para a gente, nem Amém. pouca coisa. Não, é no Amém. profundo. Só quem coloca esse limite é você. Então, Amém. não coloque limite para Deus, aprofunde nos conhecimentos para que Deus possa lhe usar ainda mais aonde Deus tem colocado você. Amém? Amém. 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 Muito obrigada. minha querida. Que Nós Deus amamos continue abençoando você. você. Você é Amém. maravilhosa, linda, incrível. Especial. I love you so much. Deus abençoe. Termina em inglês. Você aguenta Agora em aqui. francês. Não, em francês é. Je t'aime. Eita, eita. Olha a gaitada. Tem que ter, né? Tem. Tem que ter. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. E aí vamos estudar Romanos e vamos aprofundar nesse conhecimento, Amém. tendo humildade, porque aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Uns se aprofundam mais, Deus revela mais e a gente vai se juntando Com para certeza. poder ser Aleluia. ensinado, né? Porque a gente precisa ser ensinável. Amém. Esse é o papel que cada um de nós temos, né? Aleluia. Sermos discípulos é ser ensinado. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amamos você, preciosa. Um beijo no Obrigada, coração de pastor. cada um. Beijo. Com Deus. Beijo. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, pessoal. Até sábado, meu povo. Até sábado. Até.